Cheguei! Cara, tá rolando um papo aí que o Danilo Gentili vai se candidatar pra presidente. E olha que o cara não é fraco, não. Vamos pesquisar quantos seguidores ele tem no Instagram. Pera aí, deixa eu procurar aqui, porque... Desculpa a minha má organização, já devia ter procurado. Mas calma aí que eu digito bem rápido. 2 horas depois... O cara tem 8,200 milhões de seguidores. 8 milhões de votos praticamente ele já teria, será? Será? Mas será que todas essas pessoas que já acompanham ele no Instagram votariam nele? Então, gente, o papo é bem sério mesmo, começou na brincadeira, mas agora tem muita gente falando sobre isso. É por isso que eu, inclusive, tô falando sobre isso aqui no canal, porque é o assunto que tem muitas pessoas falando. E quando a gente fala de coisas que as pessoas estão falando, a gente ganha alguns inscritos. Ou a gente ganha alguns inimigos também. É verdade. Mas... estou aqui para me manifestar. E aí, tu votaria no Danilo Gentili? Ou não? Lembrando que ele não vai sozinho. A brincadeira começou com o Nando Moura de vice. Danilo Gentili e Nando Moura. E aí, será que serão os novos presidentes do Brasil? Vou falar verdadeiramente, honestamente e abertamente com vocês. Se vocês não concordarem, vocês podem dar um dislike e comentar aqui embaixo a opinião de vocês. Afinal, o mundo é livre. O mundo é livre. E você tem o direito de expressar a sua opinião, assim como eu tenho o direito de expressar a minha. E é isso que eu tô fazendo aqui nesse canal, sendo curto e objetivo. Olha só, vivemos em um cenário no qual eu não gosto de todas as atitudes que o presidente Bolsonaro toma. Será que eu podia falar presidente Bolsonaro? Tá bem, mas eu votei no Bolsonaro. Eu já falei em outro vídeo sobre isso. Se tu não assistiu esse vídeo, assiste esse vídeo do meu canal. E nós vivemos também um cenário no qual o presidente Lula quer se candidatar também. Que loucura. Então nós temos entre Lula e Bolsonaro. Na minha opinião, tá, a minha família apoia o Lula. Algumas pessoas da minha família, né, como meus avós, apoiavam muito o Lula. Teve aquela época da luz e não sei o que mais, que ele foi bom pra eles. Tá, tudo bem, minha família apoia. Respeito eles, mas eu não apoio. Porque se o Lula tivesse realmente sido bom... se o PT tivesse sido bom, né, nós não estaríamos vivendo algumas coisas que vivemos hoje por causa de erros do passado. E se o atual presidente fosse bom, ele já teria resolvido algumas coisas, certo? Então, o presidente bom não resolve os erros do passado. E os erros do passado ainda interferem no nosso futuro. Mas eu também não acho que o presidente Bolsonaro esteja sendo um bom presidente. E eu não vou entrar fundo nesse assunto porque eu não... Ixi, mano, vai começar a gaguejar e ficar nervoso. Não tô nervoso. Por que tu tá falando que tu tá nervoso? Desculpa, eu tive uma briga aqui comigo mesmo. Às vezes eu começo a ter uma conversa com a minha própria consciência e aí, se eu não... Para, pô! Desculpa, eu não posso falar a palavra no meu canal. Eu sou meio louco mesmo, vocês não deem bola, tá? Vocês deem like pra essa loucura aí. O que eu quero é like. É like, viu? Então, gente, eu não acho que o presidente Bolsonaro venha sendo um presidente bom, mas eu não posso entrar a fundo porque eu não entendo muito sobre política. Eu só acho que ele não está sendo bom, ponto. Tem muitas coisas que a gente acaba vendo, acaba escutando, então eu acho que ele não está sendo muito bom. Então nós temos um cenário que é Lula e Bolsonaro. Aí eu fico pensando o seguinte, pô, 2022, eu vou votar no Lula ou vou votar no Bolsonaro? Ah, no Lula eu não voto. E eu não tô gostando das coisas que o Bolsonaro tá fazendo, então eu não voto no Bolsonaro. Mas entre Lula e Bolsonaro, eu voto no Bolsonaro. Uma coisa que eu quero falar aqui também agora é a questão do Danilo Gentili. Será que eu votaria no Danilo Gentili? Pra quem não sabe, o Danilo Gentili ele é um apresentador... Ele é um apresentador de televisão. Ele é um dos caras que tem mais audiência no SBT. O cara é muito bom fazendo humor. Só que às vezes... ele brinca e as pessoas acabam se ofendendo muito. Mas tem uma conversa entre o Danilo Gentili e o Roberto Justus, se não me engano. Que o Roberto Justus ele começou a criticar o Danilo Gentili e o Danilo Gentili convenceu o Roberto Justus que o humor não poderia ter limite. Então a gente tem que separar algumas coisas. Às vezes eu acho que... Eu vou colocar o vídeo pra vocês olharem. Assistam aí esse trechinho desse vídeo. Isso se eu achar o vídeo, né? Se eu não achar o vídeo eu vou estar falando e vai ficar confuso esse vídeo. Pai morreu de infarto. Eu faço piada de infarto. Mas faz piada de infarto é diferente. Porque Agora, quando você fala dos não foi negros, você. quando fala dos negros, eu não consigo ver graça numa piada que humilha uma raça negra que é lamentável o humorista Então, achar engraçado. é o que acontece diferente da seguinte. loira. Você falar da loira é uma coisa genérica. Loira, a gente sabe que a cor de cabelo não significa que a pessoa seja mais ou menos inteligente. É uma bobagem muito grande. Então dá pra brincar. Você tá me dizendo o seguinte, que você pode fazer piada de Discussão em loira. alto nível que você, sobre sem censura. Você tá me dizendo o seguinte, que você pode fazer piada de loira, porque você sabe que uma loira é inteligente dependendo da cor do cabelo.
Não, porque é uma bobagem tão grande dizer que loira é burra. Isso todo mundo sabe que é uma idiotice. Não Então- tem comprovação científica numa bobagem dessa, entendeu? É Então, bobagem. ok. E quando eu falo que um negro é macaco? Não, aí você está sendo prejudice, como eles falam. Você está sendo racista. Não, pra mim é bobagem, porque o negro não é macaco e a loira não é burra. Não, eu é sei tão disso, eu bobagem sei como disso. a loira. Não, é menos. O caso da loira é uma coisa que se criou diferente, porque a gente sabe que o racismo é uma realidade. É uma coisa, eles têm grandes problemas com isso há muito tempo, desde a escravidão. Nós vamos comparar isso com uma coisa que surgiu sobre a loira, que é uma bobagem muito grande, que não tem raízes tão profundas quanto a história do negro. Em que a gente sabe que tem menos oportunidade, a gente sabe que tem que ter cota nas faculdades. Como é que você pode dar a mesma importância, como você acabou de fazer aqui, para esses dois assuntos? Não Se dá. você me tratar como um colunista, como alguém, não dá pra comparar. Mas eu sou um comediante. Eu só falo merda. Comediante pode tudo. Eu acho que pode. Pode tudo. O Vocês são comediante- acima do bem e do mal. Não, o comediante só fala merda. Mais uma vez eu digo, isso é tão antigo como a própria comédia. Isso é comédia. Toda comédia tem um alvo. Quando você ri do português, na minha opinião, você perdeu o direito de se ofender com qualquer outra piada. Tem um pouco de sentido no que você está falando. Agora- O Danilo Gentili, ele faz algumas piadas, ele faz algumas brincadeiras e às vezes algumas pessoas acabam se envolvendo. Mas eu confesso que eu dou risada de muitas coisas que ele faz e tem outras coisas que eu penso que não é tão legal. Mas, como ele falou no vídeo, né, o humor não pode ter limites. A gente tem que confundir, a gente não pode confundir humor com preconceito, né? Então, às vezes, a sociedade atual toma tudo como vitimismo, tudo como ofensa e tal, não pode brincar com ninguém mais. E pra mim, o maior preconceito é tu tratar uma pessoa indiferente, né? Tu tratar uma pessoa de maneira diferente. Caraca, ficou meio confuso, né? É verdade. Mas eu quero que vocês entendam que pra mim preconceito é tu excluir uma pessoa, é tu não brincar com ela, é tu tratar ela como diferente. Eu acho que esse preconceito é maior do que as brincadeiras, que os humores que as pessoas fazem. Se tu fez uma piada com uma pessoa e ela não gostou, respeita ela, não brinca mais com ela, entende? Mas não trata ela como diferentona. Eu acho que isso é o maior preconceito. Mas não vamos fugir aqui do assunto. Danilo Gentili na presidência. Nando Moura de vice. Nando Moura é um cara que posta vídeos no YouTube sobre reflexões, sobre pensamentos. Ele passa brigando com o governo, passa se metendo em treta com a galera aí. Mas sempre tem verdade no vídeo dele. Eu acho que ele acaba ele procurando ser sempre bem justo nos vídeos dele. Então tem muito vídeo dele que eu gosto. Muito vídeo dele que eu gosto. Vídeos que me fazem refletir sobre a vida. Agora eu vou chegar no ponto que eu quero falar pra vocês. Acredito que tanto o Nando Moura quanto o Danilo Gentili não são pobres. São pessoas que não estariam entrando no governo por dinheiro. E também não estariam entrando no governo por fama, porque os dois já são bem conhecidos na internet, né? Então eu acho que eles não estão lá procurando fama e nem dinheiro. Eles podem estar lá procurando poder? Podem. A gente pode acabar votando neles e pode acabar se arrependendo depois? Pode. Mas são coisas que a gente não tem como prever. Então eu fico pensando assim, Bolsonaro, Lula e Danilo Gentili e Nando Moura, eu acho que eu votaria no Danilo Gentili e no Nando Moura. Quem sabe aí não seria uma chance do nosso país melhorar. Tomar um gole do meu cafezinho aqui. Então eu acho que eu votaria sim neles. E vocês, votariam no Danilo Gentili? É meio engraçado pensar no Danilo Gentili presidente, porque ele é muito engraçado nele. Tá sempre fazendo piada e tal. Mas quando tem que ser sério, eu acho que ele acaba sendo sério. Eu já vi vídeos dele, reflexões dele sobre a vida. Se você não sabe, o Danilo Gentili já foi bem pobre, a ponto de não ter um tênis para vestir. Então, o meu conselho é busque saber sobre a vida deles. Sobre do Nando Moura, sobre do Danilo Gentili. E não acredite em qualquer vídeo que as pessoas colocam na internet. Não se convençam com apenas um vídeo. Tá bem? Mas esse canal aqui é para eu compartilhar minhas ideias, minhas opiniões, e eu compartilhei com vocês. Se o Danilo Gentili e o Nando Moura forem para a presidência, eles têm o meu voto. Ok, eu voto neles. Meu voto é do Danilo e do Nando Moura. Meus companheiros, eu vou falar aqui que eu voto também no Danilo Gentili e no Nando Moura. Eu acho que eles vão fazer uma ótima gestão que eu nunca fiz. Eles vão trazer muita coisa boa. Tá ok, é isso aí. Se você gostou desse vídeo, eu peço que você deixe o like aí, porque vai me ajudar e eu preciso pagar o aluguel, tá ok? Deixa o like, tamo junto. E aí,
Você votaria no Danilo Gentili? Saiba que até o Sérgio Moro já disse que vai votar neles. Então é isso, fica ligado. Valeu, tamo junto e até o próximo vídeo.